Fala, Marinho, o que você quer? Conrado tá aí. Pode fazer a primeira pergunta pro Conrado. Conrado diretamente de Porto Alegre, o nosso gaúcho da fronteira. Boa. Vamos falar do que você quer falar, meu querido. Uma pergunta mais genérica antes aí, repercussão do Natal do Brasil Paralelo aí, fazer até um jabá aí, paralelo, sem trocadilho. E aí, Conrado, como é que tá a repercussão aí? Sua participação, eu vi alguns trechos e achei um conteúdo interessante. Muito obrigado, Marinho, mas só para avisar, eu não ganho R$1 do Brasil Paralelo, tá? Então o jabá é deles lá, não é meu. Tá certo. Cara, foi muito bom, foram 3 dias de gravações, aí um time incrível, até uma coisa diferente, né, cara? Música clássica, um coro exorbitante, o local, uma locação maravilhosa. Teve também algo diferente, que é discutir os grandes pensamentos e as angústias que nos trazem essa época de Natal. Falar sobre tanto quanto sucesso, mas falar sobre as perdas, falar sobre a felicidade, o que a gente deve buscar nesse momento, falar sobre o perdão. Então foi 3 dias aí de grandes gravações e o episódio vai hoje ao ar no YouTube às 20 horas. Muito bem. E o que você viu disso, meu querido Conrado, pra gente não ficar entrando em... Que balanço você faz aí desse final de ano aí? Foi um ano complicado, né? Um ano esquisito, né? Foi um ano que nos testou de todas as formas, né? Ninguém estava preparado, na minha visão, em diversos aspectos, inclusive o econômico, de oportunidades. A gente viu que o mundo, a pandemia recolheu as cartas, embaralhou novamente e distribuiu no tabuleiro aí para as pessoas. Então a gente viu grandes balanços, grandes modificações financeiras, a própria Bolsa de Valores aí chegou a cair a 63 mil pontos, bateu lá no 115, agora está em 100 mil pontos, se eu não me engano. A gente viu oportunidades, porque a crise também é um momento de oportunidade, né, Emílio? E a gente viu aí muitas ideias chegando, acontecendo, a gente viu união de povos por algum lado e também viu oportunidades para novas roubalheiras no Brasil. A gente viu a pandemia autorizando os gastos sem licitação. Agora, por outro lado, eu acho que foi algo positivo, foi a gente ver a atuação da polícia, foi ver nós enxergamos a atuação da própria justiça em crimes que demorariam antigamente 1, 2, 3, 4, 5, uma década até alguém ser levado a julgamento. A gente viu aí em poucos meses sendo resolvido, governadores sendo afastados em diversos estados, prefeitos também. Então acho que tem algo positivo acontecendo, que é a população em si agindo com mais coragem frente às suas vicissitudes. E por outro lado a gente viu também o poder público cerceando as liberdades cada vez mais do ser humano. A gente viu como é importante, né, a gente ter dentro de si esse senso de coragem, esse senso de confiança, de enfrentar o poder público assim, não deixar que nós tenhamos nossas liberdades cerceadas de maneiras astronômicas, como a gente viu acontecer também durante os últimos 300 dias. Agora, o que é? Política no caso? Pode fazer. Vamos lá. Indo ao encontro desse último ponto aí, Conrado, eu queria muito tua opinião em relação ao fato que o ministro Fachin suspendeu o decreto, né, a resolução do governo federal, que é mais um em relação à baixa da alíquota de importação de revólveres e armas, né, de 20% para 0%. E eis que mais um episódio de ativismo judicial, um poder solapando o outro e as suas atribuições, extrapolando as suas atribuições. E mais um episódio dessa juristocracia desenfreada que a gente vê reinando no nosso Brasil. E aí, sua opinião? Eu achei lamentável. Qual é a tua visão sobre esse episódio? Eu vou me abraçar em ti e vou chorar junto, né, Marinho? Porque lamentável é exatamente a palavra certa para isso. Senhores, cada vez que o imposto é diminuído na nossa vida, é mais dinheiro no nosso bolso. No meu bolso, no teu bolso, no bolso de todos os cidadãos. Quando o STF não possibilita ele inviabiliza a possibilidade da diminuição das alíquotas de imposto, ele está autorizando um roubo maior do nosso dinheiro. E o que a gente viu aqui é uma própria questão política. O governo Bolsonaro tinha, na sua campanha, feito as promessas de benefícios fiscais em relação ao porte de arma, e o que a gente viu acontecer aí com essa queda das alíquotas era ter a sua própria população, os seus próprios apoiadores tendo esse benefício, e o Fachin aí acabou tirando. Outra coisa que ocorre também é o próprio ministro Lewandowski, né, que veio agora dar
24 horas para que o Ministério da Saúde informe aí quais são as datas para início da vacinação no Brasil. Aqui, senhores, parece que o meu sinal caiu com vocês. Não, tá beleza. Ótimo. Tá beleza. Tá, o que vocês estão me recebendo, tá. Então foi só o meu Skype aqui que... Estamos recebendo bem. Que paralisou. Tá, então só mais um ponto, que já que eu não estou vendo vocês. O Lewandowski, cara, pediu para o governo determinar quais serão as datas da vacinação. Só que nós não temos nenhuma vacina ainda autorizada pela Anvisa, que foi a nossa própria conversa com o presidente da Anvisa semana passada aí, né? Para vocês verem aí, como o Marinho muito bem falou, a gente tem o STF num ativismo político cada vez maior. Isso aí não traz uma boa relação para a democracia, nem para a nossa república. Eu queria fazer uma pergunta para o Conrado. Professor? Conrado, Marco Antônio Vila falando aqui. Tudo Professor bem com você? Vila, Não, sim, que saudade de você. Eu também tenho saudade de Emília. Eu tenho saudade de você aqui nos nossos papos. Um cafezinho aqui no Constantino. Exatamente, o pão de queijo. Eu tô apreensivo do jogo de quarta-feira do Santos. Mas vamos lá, Conrado. É você que a gente sabe que é um grande apoiador do Bolsonaro, anda de mãos dadas com esse governo, do Parbo, do Obtuso, do Aloprado, do Pol Pot e do Tupiniquim. Então eu queria perguntar um negócio seguinte, porque saiu no New York Times, porque a imagem do Brasil tá terrível, né? Graças ao Parvo, Obtuso, Incitatus, e saiu no New York Times que tá uma bagunça desgraçada por causa dessa vacina e o genocídio é o culpado, que sem nenhuma dúvida disso, porque a vacina não continua, tá uma esculhambação geral, a imagem do Brasil lá fora está espizinhada e eu queria saber da sua opinião e tal. Cara, Pol Pot, Tupiniquim tem que bater palmas pro Alba, né? Slow clapping, cara. Foi ele, não fui eu, não. O Pol Pot foi ele, Tupiniquim. Parabéns, cara, parabéns. Eu tiro o chapéu. Mas o Pol Pot foi o quê? Foi 6 milhões, né? Foi no Camboja, foi 6 milhões, sim. né? Ah, Camboja tá louco. O Quimera Vermelho lá, os caras não brincaram, meu amigo. Não, Quimera Vermelho não dá pra brincar, bicho. Não dá pra brincar. A gente fica aqui de comunismo. Meu, Quimera ali é... Ali. O Vila tá falando isso. Senhores, bom, mas um ponto que a gente tem que levar em consideração, a imagem do Brasil lá fora não é tão esculhambada, só não é mais esculhambada porque eu acho que faltam muitas forças para nós conseguirem, né, fazer essa transição e a defesa do Brasil, porque, como a gente sabe, nós temos aí uma grande... a força da mídia internacional e quem passa as informações para o exterior tem um viés mais contra o governo, vamos dizer assim. Agora, uma pisada de bola do Bolsonaro, que talvez ele tenha a força dos seus apoiadores ao seu lado, mas eu não vejo com bons olhos e acho que não vai acabar bem, é ele querer que as pessoas assinem um termo de responsabilidade antes de tomar a vacina, né? Obviamente que isso aí não vai existir, porque se a Anvisa tem que dar o ok sobre isso que funciona, a responsabilidade, a gente tem a presunção de veracidade dos atos da administração pública, é um dos princípios basilares do direito administrativo, e certamente isso aí quando chegar no STF, por exemplo, ainda mais sabendo da sua persecução política, nós não teremos a continuidade desse tipo de ação. Então, ao meu ver aí, de fato o Bolsonaro nesse ponto aí pisou na bola, mas de resto acho que dentro das possibilidades, a administração da pandemia no Brasil está caminhando, né, os limites que poderia acontecer, tanto na parte econômica, em gerir esse número imenso de miseráveis, aí, de pessoas vulneráveis, assim como já preparar a transição da vacinação no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil, qualquer ser humano aí da nossa idade, um pouco mais novo, sabe quem é o Zé Gotinha. Então isso é sinal que todas as pessoas já estão acostumadas com vacinação no Brasil. É só uma questão de tempo até as coisas caminharem aí. Tem que voltar o Zé Gotinha. O Zé Gotinha tá esquecido. Clássico. Famoso. Agora Muito deixa eu perguntar um carismático. negócio pra você, meu querido Conradinho. Estava cá pensando o que vocês estavam falando, tal, a gente passa por dificuldades, tem a vacina que não tem vacina, tem a Anvisa que não tem Anvisa, tem o mundo inteiro, tem a Angela Merkel agora chorando, até então a Alemanha era aquele país maravilhoso, tal, não sei o que, o vírus chegou lá, agora parece que não vamos ter nem o ano novo em Paris. Sim. Londres também. Toque de recolher em Paris, não vai ter aquele ano novo. Saint-Germain-des-Prés. E não sei o que, mas no final sempre a humanidade supera essas coisas. A capacidade que a gente tem de superar Bolsonaro, de superar vacina, de superar a pandemia, isso é que eu acho que você vê que as pessoas elas vão encontrando o caminho, né? A gente vai encontrando o caminho, mesmo com todos esses obstáculos, né? Parece que a população ela tem um conhecimento, os caras têm um conhecimento de ir tateando a coisa, mesmo no escuro, que a gente tá essa nau à deriva, que a gente não sabe se tem vacina, mas as pessoas conseguem
ir para frente, né? Isso é curioso, né, da humanidade, né? Mas é curioso, mas é aquilo que nos diferenciou de todos os outros animais, nosso processo de adaptação. Foi assim que nós somos a única espécie humana que tomou conta do planeta Terra, Emílio. E tu sabes que naqueles dizeres que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e aí homens fracos criam tempos difíceis, nós estamos exatamente nessa transição, nessa crise de homens fracos que criaram tempos difíceis. E o que é crise? Crise é quando o passado ainda não foi embora e o futuro ainda não chegou. As pessoas têm essa grande visão, achando que o futuro é que puxa e não é o passado que empurra, que é uma visão da modernidade, da política mais progressista, mas nós temos que ter noção que é o passado que empurra. E é por isso que as pessoas não deveriam, ao meu ver, abrir mão das suas liberdades e dos seus direitos por uma falsa e temporária sensação de liberdade, que é o que a gente está vendo acontecer aí por muitos lados, e por outro lado, essa pandemia nos trouxe também um caráter que os pensadores, o Nassim Taleb chama de antifragilidade, né? Que, ao meu ver, não é nada mais, nada menos que o jeitinho brasileiro, de nós termos essa grande força, essa grande coragem, essa grande confiança em nós mesmos, de avançarmos em direção a todas essas maldades que aconteceram no decorrer desse período aqui, com coragem de superá-las. Então, acredito que o ser humano aí, a gente está passando um grande perrengue, os tempos estão ficando difíceis cada vez mais por conta de homens e mulheres, a espécie humana, né, que não enfrentaram essas vicissitudes com coragem. E eu acredito que a partir desse outro ano aí nós teremos uma queda abrupta, mas também um crescimento vertiginoso. Talvez não alcancemos patamares anteriores até 2019, mas vai ser um grande momento aí de travessia, de uma queda e um crescimento em V. E certamente nós teremos, através da coragem, da confiança, da força, da inteligência e da audácia, pessoas alcançando novas posições no mundo aí e o ser humano conseguindo ter vitórias cada vez maiores. Nessa linha do V aí, o Bill Gates falou que vai ser os piores 6 meses da humanidade. Deu uma declaração numa entrevista dele. Pra gente, que a gente tá aqui no Brasa, vem o que economicamente? Você citou um pouco, mas tem um auxílio emergencial que deu uma salvada na turma. Uma hora vai ter que se pagar essa conta também. Qual é a sua previsão para esse? Você acredita igual o Bill Gates ou a gente recupera antes? Não, assim, recuperar o que a gente tinha lá, digamos, se 2019 era o 100%, talvez a gente recupere aí 70%, 80% no decorrer dos próximos 18 meses, na minha visão. Talvez até otimista, mas muito realista. Agora, nós não vamos chegar naquele 100% assim tão rápido. Por outro lado, a gente pode observar também que, por exemplo, o Biden agora ganhando as eleições, sendo determinada a sua vitória, em que pese o Trump ainda querer guerrear no Congresso americano. Nós vamos ter aí mais aberturas comerciais com os Estados Unidos e nós temos, como fala o próprio Paulo Guedes, aprender a dançar com quem quer que nos tire para dançar, né? São nossos parceiros. Um outro ponto que vale a pena a gente lembrar que toda aquela vantagem que nós teríamos com as reformas que foram obtidas em 2019 no Brasil, que seriam 800 bilhões trilhões, em 10 anos. 1 trilhão, né? 1 trilhão. Quanto que era as reformas? 1 trilhão? 1 trilhão, né? Em 10 anos. Mas 800 bilhões, vamos deixar assim, foi o que nós já botamos para fora durante a pandemia em apenas um ano, né? Então é para a gente ver que esse trabalho financeiro e esse trabalho econômico aí dos próximos períodos vai gerar muita guerra. E vocês viram, o próprio governo, quando tenta dar os passos adiante, ele tem um contraponto do próprio STF, também do seu Congresso. Então eu acredito que nós vamos retomar no ano que vem, os próximos 18 meses, aí, 1 ano e meio, serão positivos, mas alcançar aquele patamar de 100% que nós tínhamos em 2019, acho que vai demorar um pouco mais ainda. Muito bem. Queria agradecer o papo. Valeu, Conrado aqui com a gente, Fernando Conrado. É hoje que você está lá na live? Hoje eu vou estar vou estar no programa de Natal do Brasil Paralelo, acho que começa às 8 da noite. Onde que é? YouTube? No YouTube, no YouTube deles lá, Brasil Paralelo, acho que é o canal deles mesmo lá, Brasil Paralelo, vocês vão poder receber. Tá muito bom uma discussão, tá eu, tá o Caio Coppola, tá o Ícaro, tá o Ítalo, tá a Ana Paula Henkel, tá o Lacombe, vai ser uma baita conversa hoje. Nós discutimos aí o que é o sucesso. Extrema-direita, a extrema-direita se reuniu, a extrema-direita. Tu
tu sabe que o grande problema que a gente vive no Brasil é esse, né? A gente mal tem uma direita e eles já chamam de extrema direita, cara. Eu sou um cara conservador, cara. Mas a extrema esquerda não existe, não é progressista. Progressista. Falar sério. Então entra. Coppola vai voltar, hein? O Coppola é um cara muito bom, né, cara? Muito querido, muito capaz. Parabéns para a Jovem Pan que tá trazendo... Tá com uma novinha. Tá com uma novinha vai lá. trazer Tá impossível. Vai repatriar aquele rola Fodão do debate. Tá impossível, é o fodão do debate. Vai voltar aqui. Ele vai voltar pro Resta 1. Um abração para você. Bom